Passaremos então ao primeiro painel desta manhã com o tema Reforma da Previdência. Convido para presidir a mesa a vice-presidente da OAB Subseção Pesqueira, doutora Micheline Morgana Ferreira e Araújo de Oliveira. Como primeiro palestrante, coordenador do Núcleo de Direito Previdenciário da ESA, doutor Vitor Yuri Brederodes. Também como palestrante, a professora de Direito Previdenciário da ESA Pernambuco, doutora Núbia Sobral. E como debatedor desta mesa, o conselheiro da OAB Pernambuco, doutor Silvio Roberto Souza de Freitas. Com a palavra, a presidente, doutora Micheline Morgana. Bom dia a todos. É com imenso prazer e satisfação que aqui estou presidindo esta mesa, ao lado de pessoas tão queridas. Aqui, parabenizo o presidente da subseccional, doutor Augusto Ramos, o diretor da ESA, doutor Carlos Neves, a secretária adjunta, doutora Ana Luiz Mouzinho, por esse evento tão grandioso que só engrandece a nossa classe com temas tão importantes e atuais. E sem maiores delongas, estamos aqui para sermos agraciados pelas palestras nesse primeiro painel, Reforma da Previdência, convidando para dar início aos trabalhos a professora Núbia Sobral. Meus colegas, para me levantar e falar de pé. Como é que a gente pode fazer ali? Professora, ela vai nos agraciar com a palestra com o tema Advocacia Previdenciária e o desafio da defesa dos direitos do segurado em tempos de crises e mudanças. 25 minutos, viu? Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de registrar meus cumprimentos aqui a todos os advogados, estudantes, advogadas presentes, e assim o faço na pessoa do nosso presidente local, doutor Augusto. Gostaria também de agradecer imensamente o convite que me foi feito por doutor Carlos, doutor Antônio, para hoje estarmos aqui juntos e debatermos a reforma da Previdência. Também gostaria de fazer um agrado todo especial à Micheline, que sempre me acolheu muito bem nas outras vezes que estive aqui em Pesqueira para fazer cursos sobre direito previdenciário. E, finalmente, dizer que é sempre um prazer muito grande retornar aqui a Pesqueira, essa cidade que é sempre tão acolhedora. Bom, gente, inicialmente... Como é que eu faço para mudar aqui? Aqui? Certo. Bom, inicialmente... como nós estamos num seminário falando sobre atualizações, eu gostaria de dizer a todos que, na verdade, a reforma da Previdência, ela já vem sendo reformada já há algum tempo. Então, essa reforma que hoje está se propondo é somente uma forma de dar um ápice maior, mas a reforma já está ocorrendo já faz algum tempo. E tudo que a gente viu falar sobre reforma da Previdência até agora, a gente tem que recordar que foi somente a parte substitutiva que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que sequer ainda passou pelo plenário. Então, possivelmente, muitas das coisas que nós estejamos falando aqui hoje, depois de algum tempo até ela já venha sofrer de novo uma nova alteração. Mas, sobretudo, a coisa mais importante a dizer sobre reforma da Previdência eu gostaria de começar, inclusive, o mote do meu discurso fazendo o seguinte questionamento. Quem aqui dentre nós, e eu já peço que levante as mãos, é favorável à reforma da Previdência? Obrigada. Bom, na verdade, eu quero dizer que nós que somos especialistas em direito previdenciário também somos a favor da reforma da Previdência. Nós somos a favor da reforma da Previdência. Nós somos absolutamente contrários a essa reforma nos termos que foi proposto pelo governo. E aí eu vou explicar o porquê, certo? Porque quando a gente fala sempre de reforma,
a gente tem sempre na cabeça uma ideia de alguma coisa que está sendo feita para trazer melhoras, porque ninguém reforma nada para piorar. E essa reforma, do jeito que foi proposta, só está trazendo desajustes, desequilíbrios e mais problemas para o segurado da Previdência Social. É certo que você pode dizer comigo, mas pode existir a possibilidade de reformarmos para pior? Existe, sim, de fato, algumas vezes que em reforma a gente realmente piora as coisas, né? Mas eu devo adverti-los que essa reforma jamais pode ser feita para pior, quando ela traz no seu bojo a garantia de direitos elementares, de direitos essenciais da pessoa humana. Direitos, inclusive, que já estão albergados, né, que foram amparados desde 1948 na Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando ali já se previa um resguardo em caso de situação de viuvez, invalidez, né, desemprego involuntário. E aí eu lembro também que a Previdência Social, ela engloba os direitos sociais, que faz parte ali do capítulo 2, que integra o título 2 da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. E, por isso, nós já sabemos, mas não custa lembrar, que o artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 4º, estabelece uma causa pétrea, que diz o seguinte, que não será nunca objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. E disso aí a gente decorre numa interpretação analógica e sistemática, que os direitos da Previdência Social eles estão englobados aqui. Mas vamos, já partindo por parte, eu quero já dizer para vocês que as reformas que foram feitas até o presente momento foram sempre no intuito de tratar os direitos do segurado, os direitos do trabalhador, somente numa conotação tão somente de pecúnia, como se esses direitos elementares eles fossem algo que se medisse economicamente, né? E talvez a mais emblemática de todas essas mudanças seja aí quando depois de 56 anos, a Previdência Social, que fazia parte do Ministério do Trabalho, ela passa a integrar o Ministério da Fazenda. E passando a integrar o Ministério da Fazenda, gente, a prioridade será diminuição de gastos. E é isso que nós estamos vendo. A parte operacional da Previdência Social, que é o INSS, imaginem vocês, ele foi parar no Ministério de Defesa Social e Agrário. O INSS hoje faz parte desse ministério. E esse ministério aqui, ele sempre tratou de políticas compensatórias. Daí a gente já deduz que a intenção de passar a Previdência Social, no caso do INSS, para lá, não é para garantir direitos essenciais, mas é para torná-lo também políticas compensatórias. Certo? No intuito realmente de querer que todo mundo procure previdência privada. Porque eu digo sempre, uma mentira, quando ela é dita muitas vezes, depois de um tempo ela acaba virando verdade, né? Se eu digo para você o tempo inteiro, saúde vai mal, saúde vai mal, saúde vai mal, assim que você puder, você vai correr e vai ir atrás, comprar um plano de previdência, um plano de seguro. Se eu digo sempre, previdência vai mal, previdência vai mal, previdência vai mal, assim que você puder, você vai correr e vai comprar um plano de previdência privada. E tanto isso é verdade que, comparativamente, isso foi um estudo da FENAPREV, que é uma fundação que trata de previdências privadas. Num estudo comparativo de 2015 até 2016, quando se começou a falar de reforma da Previdência, já houve um aumento da ordem de mais de 36% em procura de planos de previdência privada, né? Então, é hora da gente se questionar realmente a quem de fato interessa essas reformas nesses modelos que foi proposto. Eu gostaria de lembrar que uma das mudanças que foi interessante, ocorrida, foi a implantação da fórmula 8595, que com essa reforma, se passar, ela vai ser extinta. Por esse tipo por essa alteração aí nessa fórmula, as pessoas, homens e mulheres, que juntando idade e tempo de contribuição, conseguissem atingir 85 e 95 pontos, elas se aposentam sem incidência do fator previdenciário. Isso é uma coisa que, se a reforma passar, ela vai cair.
Outra coisa também interessante é a questão do auxílio-doença, que também houve alteração, principalmente na fórmula de cálculo, que hoje existe um impedimento. O cálculo do benefício de do auxílio-doença, ele não pode mais superar a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, no artigo 29, uma pessoa que, por exemplo, tivesse feito o cálculo de toda a sua contribuição e tivesse atingido a média de R$ 270, a sua renda mensal inicial, no caso, salário de benefício de 3.000, ela teria uma renda mensal inicial de R$ 2.730. E com esse novo parágrafo, aí no artigo 29, ele não pode receber mais, nesse exemplo que eu falei, R$ 1.000, e você repare quanto decresce aí esse salário dele, certo? Outra alteração também foi no caso da pensão por morte, nós já sabemos, mas também, de novo, não custa lembrar, ela deixou de ser vitalícia, né? Então, hoje, só a partir dos 44 anos é que a pessoa passa, então, a ter esse benefício para o resto da vida. Também agora passou a existir também a exigibilidade de que o segurado, para que os dependentes façam jus ao benefício, tenha pelo menos 18 contribuições. E aqui, gente, uma coisa famigerada que recentemente virou lei, né? É talvez a atualização mais recente que eu trago hoje para vocês, é a Operação Pente Fino. E eu lembro aos senhores que, quando eu era pequena e eu morei grande parte da minha vida em interior, em usinas, toda a família tinha um pente fino, porque toda a casa tinha criança com piolho. Eu me lembro que meu irmão sofria horrores com isso, né? Eu também, mas ele mais, né? Sofríamos horrores com isso. Mas sabe por quê? Porque pente fino é para tirar piolho, piolho é parasita. A denominação dessa operação pente fino é realmente querer encarar o segurado como se ele um parasita fosse. Como, na verdade, não é da ideia de que o que a gente está garantindo para ele são direitos elementares, essenciais da pessoa, conforme eu demonstrei para vocês adiante. Então, o que é que propõe essa medida provisória, que já surgiu em julho do ano passado, vigorou até dezembro, morreu, ressuscitou agora em janeiro, e estava para morrer no dia 31 de maio, mas eis que ela foi aprovada, entrou em regime de urgência, e aí, então, já foi formulada a lei, que é a Lei 13.457. Ela trata, basicamente, de estipular as seguintes questões. Os benefícios para as pessoas que já estão... vai ser uma nova averiguação feita aos segurados que estão em gozo de benefício por incapacidade há mais de 2 anos. Além disso, esses novos benefícios só poderão ser concedidos num prazo de 120 dias, seja esses benefícios dados judicialmente ou administrativamente. Além disso, também será exigida agora metade da carência, do cumprimento da carência daquilo que o benefício exige. Então, para ter direito ao auxílio-doença, a pessoa precisa ter uma carência depois de 12 meses. Se ela perder essa qualidade segurada, ela vai ter que ter pago pelo menos 6 meses para voltar a fazer jus ao novo benefício. E o pior de tudo, que eu acho, a estipulação de um bônus adicional de R$ 60 para os peritos do INSS fazerem novas perícias, inclusive em regime de mutirão, para que seja feita a análise desses benefícios e cortem esses benefícios. De todos esses benefícios que já foram revistos hoje, em torno de 81% já foram cortados. Até maio último já foi feito um levantamento em que a economia foi da ordem de 2 bilhões. Né? E aí, mais uma vez, eu digo, a ideia é sempre fazer economia, né? Botar o segurado da Previdência como meta de ajuste fiscal, né? Eu nem acho errado que o INSS deva fazer essa fiscalização. De fato, é direito dele, está na lei. Ele tem que realmente fiscalizar. O que eu acho errado é que, quando é a vez do segurado, a contrapartida não é igual. Observe você que, quando chega a intimação na casa do cliente, ele tem um prazo de 5 dias para poder ligar e fazer o agendamento. Gente, me diga, seja franco, quem se utiliza, grande parte da clientela da Previdência, precisa de atendimento no SUS? Quem vai ter esses documentos em tempo hábil para fazer a comprovação dessa incapacidade e manter esse benefício? Ninguém. Ninguém vai ter.
possivelmente muito pouca gente ou ninguém, né? E aí esses benefícios vão estar sendo cortados, é fato, né? E, por exemplo, outra coisa que eu acho pior é a questão de você, por exemplo, faltar peritos. É muito comum, por exemplo, eu tenho escritório no interior e que falta peritos naquela cidade para fazer a realização de perícia. Me diga, é culpa do segurado faltar peritos para fazer? Isso não é encargo do segurado. Previdência que dê um jeito. Previdência que dê um jeito, não é problema do segurado isso. E aí o que é que acontece? Via de regra, esses clientes têm que se deslocar para outro domicílio e nesse outro domicílio pagos as suas expensas e a pessoa já está sem receber do INSS, sem receber do seu empregador, ele vive num limbo previdenciário e vai ter que pagar do seu bolso para fazer a perícia no outro domicílio. Eu estou dizendo isso, gente, enfatizando, para dizer que realmente eu não sou contrária à reforma. Eu sou contrária a esses abusos, né? Porque nós estamos falando aqui, eu digo e enfatizo sempre, do maior réu que esse país tem, que é o INSS. É o maior réu que existe. E aí eu lembro também aos senhores, como é que eu vou fazer? Outro dia alguém me questionou, disse, olha, eu fiz uma cirurgia faz 4 meses, a minha perícia está marcada para 8. Você imagine 1 ano depois essa pessoa sem receber dinheiro e quando chegar lá, me diga, o perito vai ter realmente condições de averiguar essas incapacidades de uma forma plena, de uma forma correta? Né? Muitas vezes essas lesões já vão estar consolidadas, né? E outra coisa, e se essa perícia, e se essa incapacidade, por exemplo, for curta, como é que esse perito vai fazer essa averiguação? Né? Então, é complicado. Fora isso, gente, a gente tem também a questão de um memorando que também foi publicado, acho que agora em abril, memorando número 6, foi publicado em abril, que impede os peritos de darem o resultado das perícias no momento da sua feitura. Estipulando, inclusive, que o segurado ele só vai poder saber o resultado depois das 21 horas, quando ele voltar para casa, ligar ou acessar o site da Previdência. Imagine você um segurado que mora, por exemplo, na zona rural, que não dispõe de crédito, de telefone nem nada, ter que fazer isso para saber o resultado da sua perícia, quando naquele momento o próprio perito já poderia notificá-lo. Porque o que é que precisa? O que é que precisa para saber se a pessoa vai ter direito ao benefício da Previdência Social? 2 coisas. Primeiro, incapacidade, isso ele pode constatar. Segundo, que ele esteja no gozo da qualidade de segurado. Então, para que exigir que essa pessoa se desloque para lá e depois submeta essa via crucis para saber o resultado do seu benefício? É um verdadeiro absurdo, né? Mas eu quero lembrar, senhores, que aqui também já foi falado que o direito do advogado é promover justiça, né? A gente empresta a nossa voz e faz realmente a justiça prevalecer. E eu queria lembrar também que existe algumas possibilidades que a gente pode se utilizar dentro da lei para também bater de frente ao INSS e lutar pelos direitos dos nossos segurados. Uma delas, por exemplo, é a questão, e eu trago aqui esse caso, que foi feita uma ação civil pública, esse é um dos exemplos, existem outros lugares, pela DPU, lá no Rio Grande do Sul, em que foi estabelecido o seguinte, passado 30 dias do agendamento no INSS, depois de 45 dias, se não for feita a perícia, implanta-se esse benefício automaticamente. Lá isso já é regra, tem uma resolução, inclusive, do próprio INSS que estabelece isso. É justo, por que não fazemos por aqui também, né? Fica aí a deixa. Fora isso, também eu instigo a todo mundo, use-se do serviço de reabilitação, isso está na lei, né? Está na lei, a gente pode fazer isso. Então, o que propõe basicamente o serviço de reabilitação? A promoção a oferta de prótese, de ósseo, tratamento fora do domicílio, ainda diz a própria lei, não pode cortar o benefício do segurado enquanto ele estiver em processo de reabilitação. Inclusive, naqueles lugares em que a pessoa, por exemplo, não pode fazer uma reabilitação, diz a lei e a própria instrução normativa também, o INSS pode fazer uma equipe de serviço volante e ir lá, multidisciplinar, para fazer a reabilitação dessa pessoa. Ou nós não sabemos disso, ou nós cruzamos os braços, porque isso ninguém faz e está na lei, certo? E aí, gente, eu vou deixar especificamente mais essa parte para o doutor Yuri, que é a parte mais ou menos das alterações referentes a aposentadorias por idade.
na questão das alterações da reforma. Isso aqui também eu vou pular essa parte. Sobre um ponto interessante da reforma, eu já falei das atualizações, agora partindo especificamente para a reforma. Um dos pontos interessantes dessa reforma, na parte do substitutivo, e aqui eu trago somente um lembrete no que se refere aos regimes próprios, é que a aposentadoria por incapacidade, ela vai submeter às mesmas regras do regime geral da Previdência Social, inclusive com relação a cálculo, né? E aí o que é que acontece? A ressalva para a pessoa ter direito a uma aposentadoria da ordem de 100% é somente se essa incapacidade ela for decorrente de acidente de serviço ou doença profissional. Isso está em choque, confrontando frontalmente o artigo 24, parágrafo 2º da Lei 8.112, que trata da Lei dos Servidores Públicos, que estabelece que, em caso de readaptação, a pessoa que não puder se aposentar deve aposentar-se com o mesmo valor de um cargo que ela exercia antes. E a reforma não está propondo isso. Inclusive, ferindo o princípio constitucional também disposto no artigo 37, que fala da irredutibilidade dos vencimentos. E sem falar, por último, gente, a questão do ferimento da própria regra da igualdade. Uma pessoa que, por exemplo, vai ter direito ao 100% da aposentação em caso de incapacidade, somente nesses casos, é diferente em que de uma pessoa que se tornou, por exemplo, incapaz por outro motivo, né? A incapacidade é a mesma, a incapacidade é igual. Então, por que tratar de forma diferente? No caso de pensão por morte, foram mantidas ainda, aqui na primeira coluna a gente vê como as regras de hoje, ok? Como as regras de hoje. Na coluna do meio, a gente vê as regras de acordo com o texto original da PEC, e aqui, finalmente, há o texto substitutivo que trata, que foi votado recentemente, né? Então, pelo substitutivo, a gente vai ter a regra igual da proposta original, em que a pessoa vai receber somente 50% mais 10% por cada dependente. Também essas cotas irão cessar à medida que esses dependentes eles atingirem a maioridade ou saírem da vinculação do benefício. Foi agora restabelecida a vinculação ao salário mínimo, que era um dos benefícios que estavam sendo propostos para que fosse reduzido abaixo do mínimo. E, finalmente, isso. E aí a questão da acumulatividade, que no texto original ela era inacumulável e aqui ela passa a ser acumulada, então somente até o valor de 2 salários mínimos. E aí eu lembro aos senhores, eu sempre falo isso e eu acho interessante lembrar, que a pensão por morte é um dos benefícios que ele sempre teve uma guarida especial desde os tempos mais remotos, porque aí a gente está tratando do amparo, não só da viuvez, da pessoa que já está totalmente desamparada pelo luto, mas se essas reformas passarem, além da gente ter essa questão da viuvez aí como uma mácula, a gente vai ter também a questão da diminuição da renda. E eu estou querendo somente com isso lembrar que essa passagem do profeta Eliseu na Bíblia, né, em que ele já dava essa guarida já aos viúvos desde aquela época, quando os filhos da viúva iam ser pegos para serem escravos. E aí ela vai e procura o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz assim, que não é o nosso Eliseu Padilha, eu botei ali do lado, né? E ele diz assim, mas em que você foi previdente? Ela disse, eu tenho somente aqui um pouco de azeite. E azeite era uma moeda extremamente valiosa naquela ocasião. E aí, então, ele diz, fez o milagre e quantas mais vasilhas ela trouxesse, mais vasilhas eram enchidas, e diz a passagem bíblica que ela ficou, então, extremamente abastada e pôde pagar a dívida, e os seus filhos não foram, então, tornados escravos. Também a gente vê o próprio Cristo com resguardo na questão da pensão por morte, né? Quando ele ressuscita o Lázaro para que as irmãs não ficassem à míngua, ressuscita o filho da viúva de Naim, e aí a gente, então, relembra o seguinte, e aí a gente chega ao seguinte silogismo, usando as próprias palavras dele. Uma premissa maior, quem não está comigo está contra mim. A premissa menor, quem não ajunta comigo espalha. E aí, finalmente, a gente chega a essa conclusão, essa reforma dessa forma, só pode ser coisa do cão, né? Porque essa reforma de reforma nada tem, ela é, antes de tudo, uma deforma da Previdência Social, nesses termos. E aqui eu coloquei a cara do mentor, né? E aí digo tudo que já disse, que ela fere todos os princípios constitucionais.
E pergunto mais uma vez a quem essa reforma interessa, gente. Por favor, acorda, né? Ela é uma reforma que não é uma reforma de governo. Ela é uma reforma que está aí, realmente não é de governo A ou governo B, ela é uma reforma emergente, porque a questão é fazer economia às custas do segurado da Previdência Social. Porque nós estamos em época de crise, isso é verdade, a gente sabe disso, né? Mas a nossa crise, ela é sobretudo de credibilidade. Hoje, os segurados da Previdência Social, eles não estão mais contribuindo. Eu própria já diminuí a minha contribuição, não sei como é que vai ficar. Então, se a gente não faz esses aportes, como é que a gente faz a garantia da manutenção desses benefícios lá no final? E esse famigerado déficit, que sempre se usa como justificativa para a reforma, que até hoje nunca foi comprovado. A Justiça no Distrito Federal já pediu que fosse feita a comprovação, nunca se foi feito. De como se chegou a esse cálculo, nunca se comprovou. O próprio Tribunal de Contas da União já se pediu que comprovasse, nunca se comprovou. O problema é que o governo sempre bota, e o doutor Yuri vai falar sobre isso, a questão do cálculo de uma forma errada, e aqui eu não vou entrar na área dele. Mas o problema é que o único afetado vai ser o segurado da Previdência Social. Porque esse segurado da Previdência Social, ele precisa desse dinheiro para viver. Ele não pega esse dinheiro e guarda debaixo do colchão ou vai fazer economia de mercado. Ele pega esse dinheiro para girar a economia. Basta a gente ver, por exemplo, como é que fica as cidades de interior em dia de pagamentos do INSS. A economia roda, gente. A economia roda, né? E eu lembro aos senhores também que nós estamos, o último balanço que teve agora de maio, nós tivemos uma taxa de desemprego de mais de 13 bilhões de pessoas desempregadas. Como é que eu vou exigir que uma pessoa que está em desemprego, que não consegue manter, por exemplo, o seu emprego, às vezes só consegue esporadicamente ou na base da informalidade, precise de 25 anos para se aposentar? Quando a regra de desemprego aqui está gerando 13 milhões de pessoas, então vai ficar de uma forma que vai ficar inatingível, né? E sem falar que a questão da idade mínima, ela é sempre dada somente como um patamar inicial. Eu dou aquela idadezinha mínima, mas depois de um tempo aquela idade aumenta. Então, quando for chegando bem na tua vez, a regra muda, né? Então, vai chegar um tempo que a gente vai ficar igual a Rainha Elizabeth. Talvez só ela, que é uma Highlander, vai poder se aposentar, eu não sei. Mas, assim, e aqui eu finalizo perguntando para vocês, qual é a sua luta, né? O que é que você constrói? Porque quando eu digo aqui que meus amigos que somos advogados, defendemos o direito do segurado, nós não estamos lutando por um benefício de auxílio-doença, pensão por morte, nós estamos lutando por direitos básicos, elementares da pessoa, pelos direitos de cidadania da pessoa, né? Então, é aquela velha história de Dom João, quando foi construir a Catedral de Mafra, perguntou para o outro, o que é que você está construindo? Eu estou construindo aqui cimento para fazer uma parede. Eu estou construindo aqui uma madeira para fazer uma porta. Chegou para o último, finalmente, e disse, você está construindo o quê? Eu estou construindo uma catedral. Nós estamos construindo direitos sociais, nós estamos construindo história. O Chile, foi o primeiro país, na década de 80, já estou me encaminhando para o final, o Chile foi o primeiro país, na década de 80, que estabeleceu reformas da Previdência nos moldes que hoje o governo quer implantar aqui. Lá, pelo menos 10% da renda de cada trabalhador tem que ser feita essa poupança durante, no mínimo, 20 anos. Só que agora que está se começando a produzir os primeiros aposentados do Chile, e a média do valor das aposentadorias lá está em torno de 149 pesos, algo em torno, mais ou menos, não chega nem a R$700, quando o salário mínimo de lá é de 250 e poucos pesos. Então, eles estão recebendo a menos. Isso já está gerando, inclusive, uma ideia da própria presidente do Chile de fazer uma alteração e voltar, pelo menos, a garantir regras mínimas como que a gente aqui tem hoje e quer tirar, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que entre para a nossa frente de batalha, lute na nossa trincheira, porque isso não é um direito meu, é um direito seu, é um direito de todos. E previdência é assim, gente, é questão de tempo, todos nós vamos precisar. O problema é que a gente sempre pensa em previdência, pensando lá para o final, né? Em aposentadoria, e esquece que no meio tem auxílio-doença, tem pensão por morte, tem vários outros benefícios, e que a gente não pode descuidar, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
fiquem atentos, por favor, entre na nossa frente de batalha, lute conosco na nossa trincheira, porque são direitos nossos e que estão sendo realmente surrupiados pela questão do direito previdenciário e pela reforma trabalhista. E aí eu finalizo com essa frase do saudoso Gonzaguinha, que diz: um homem se humilha, se castam seus sonhos, seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, ele se morre, ele se mata. E sendo assim, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Meu nome é Núbia Roberta Sobral, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigada. Obrigada, professora Núbia, mais uma vez está nos agraciando com essa palestra. E, na sequência, convidar o professor Victor Yuri Brederodes, coordenador do Núcleo de Direito Previdenciário da ESA. Obrigado a todos. Eu gostaria de, primeiramente, saudar os componentes da mesa aqui, doutora Michele, doutora Núbia, minha colega doutor Silvio. Agradecer o convite aqui que nos foi feito pelo presidente da subseccional, doutor Augusto, e pelo diretor-geral, Carlos Neves. A pauta de hoje é reforma da Previdência. Minha colega já adiantou muita coisa, fica difícil depois de uma estrela você falar bem, não é? Mas vamos continuar. Por que se deve fazer reforma? Qualquer tipo de reforma. Você faz uma reforma porque algo que você quer reformar está insuficiente de alguma forma. Precisa de melhorias, precisa de aperfeiçoamento. A Previdência, da mesma forma, precisa de aperfeiçoamento. Todos os regimes previdenciários públicos no mundo, em algum momento, precisaram de algum tipo de ajuste nas contas, sendo que esse ajuste deve ser muito bem planejado. Por quê? Nossa Previdência, ela sempre vai ser uma queda de braço entre economia e direitos sociais, até onde eu posso sacrificar minha economia para conceder direitos sociais e até onde eu posso sacrificar meus direitos sociais para ter um bônus econômico. E a grande dificuldade, na verdade, é achar o fiel dessa balança. O que acontece? Quando nós vamos tratar aqui de reforma da Previdência, o primeiro mote para se fazer a reforma da Previdência é um suposto déficit da Previdência. É dizer que não existe dinheiro suficiente para se pagar os benefícios assistenciais que nós temos. E a premissa básica para a reforma já começa de forma fraudulenta. É necessário se fazer as contas da Previdência? Sim. É necessário demonstrar como você chega no déficit da Previdência, mas não da forma como o governo quer fazer. Por quê? Está aí nosso artigo 194. Para quem tiver aqui não for da área de direito previdenciário, quem realmente for da população civil, aqui não tem formação jurídica, o que é a Previdência Social? A Previdência Social é uma perna de um tripé, que é chamado tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social ela envolve 3 pontos, que é saúde, assistência social e previdência social. A previdência social ela necessita de custeio. Você, automaticamente, a partir do momento que trabalha e tem suas contribuições sociais descontadas, você passa a ser segurado da Previdência Social. Ou se você contribui de forma autônoma, ou de qualquer forma você contribui ao INSS, ou se trata de um segurado especial ou um segurado de regime próprio. A partir desse momento você se torna segurado, você está coberto pela Previdência Social. E quem está descoberto da Previdência Social e precisa de algum amparo social? Nós passamos aí a perna da assistência social e, finalmente, a saúde, que é gratuita a todos no nosso país. O que acontece? Nós temos aí o artigo 194 da Constituição, define o que é Seguridade Social, e o 195 diz quais são as receitas da Seguridade Social. Ele vai passar aí mais de 11 tipos de receita. Temos contribuições de empregados, empregadores, CSLL, concurso de prognósticos, que é a Loteria Federal. E é aí que reside o suposto déficit. É uma questão de interpretação. Porque o que acontece? A matemática é uma só.
nós não podemos ter duas matemáticas. A matemática do governo, para achar o déficit, ele faz o seguinte: ele diz que a Previdência Social deve ser composto apenas, o seu custeio, pelas contribuições de empregados e empregadores. E todos os outros impostos devem ser utilizados para custear apenas saúde e assistência social. Mas não existe em nenhum ponto aí do artigo 195 dizendo qual receita deve ser utilizado para qual braço: previdência, saúde e assistência. E o pior da maquinação é o seguinte: a aposentadoria rural, como eu disse aqui para vocês, para você ser segurado da Previdência Social, você tem que ser contribuinte. Logo, a Previdência tem que ter um custeio. O custeio da Previdência Social, através apenas das contribuições de empregado e empregador, vão financiar também a aposentadoria rural, que deve haver, mas que, na verdade, tem um cunho assistencial e não previdenciário, porque não existe o custeio. Essa é a grande questão. A Previdência Rural, ela tem cunho assistencial e está sendo colocado na conta da Previdência. Só para vocês terem ideia, no ano de 2016, nós tivemos aí um suposto déficit da Previdência de 85 bilhões. E de onde vem esse déficit de 85 bilhões? Muito simples. A aposentadoria urbana foi superavitária em 5 bilhões, porque ela efetivamente tem custeio, e a aposentadoria rural foi deficitária em 90 bilhões, quando você soma dá 85 de déficit. Ou seja, não teve déficit, teve superávit. O governo está dizendo que não pode se gastar outros impostos com a Previdência Social e está colocando a aposentadoria rural, que é assistencial, na conta da Previdência, que é superavitária. Mas não vamos só entrar nesse mérito. Tem uma economista famosa, que ela é bem militante nesse sentido, e está tentando combater aí esse suposto déficit da Previdência. E ela fala uma coisa bem interessante quando se trata de reforma. Como toda reforma, quando se trata de reforma financeira, você tem duas formas de reformar. Você pode fazer uma reforma através da arrecadação ou do corte de custos. Como qualquer dona de casa sabe, você tem uma conta que não fecha, você está fazendo feira, o dinheiro não dá. Ou você reduz a feira, você aumenta o dinheiro da feira. O que é que o governo faz? Nós temos duas formas de fazer isso. Ou eu aumento minha arrecadação, eu não estou dizendo aqui para se aumentar a contribuição social, aumentar impostos, não. Porque o que a gente tem já é mais do que o suficiente. É cobrar o que é efetivamente devido. A sonegação fiscal é impressionante no nosso país. Além disso, apenas o nosso passivo consolidado de contribuições previdenciárias chega aí na ordem de 400 bilhões. Eu estou falando de um déficit de pouco mais de 100 bilhões, enquanto eu tenho 400 bilhões para receber e não vou atrás. Desses 400 bilhões, a Procuradoria já gerou relatório dizendo que 100 bilhões são recuperáveis de curto para médio prazo. Ou seja, eu posso ir atrás desse dinheiro. Por que não se tem interesse de ir atrás desse dinheiro? Porque os maiores devedores são os financiadores de campanha, são os bancos, são as grandes empresas, JBS, Bradesco, esse tipo de coisa. Então, não se há interesse a se fazer uma reforma através do aumento da arrecadação. E como é que a gente tem que fazer essa reforma? Através do corte de custos. E como é que a gente corta custo? Infelizmente, cortando direito social e muitas vezes quem mais precisa, que são aí os benefícios de aposentadoria e de incapacidade, são para pessoas que realmente estão incapazes de gerar sua própria subsistência. São benefícios alimentares, ou seja, eu estou tirando realmente comida da boca do povo. A verdade é essa. Eu vou encurtar um pouco minha palestra, porque o tempo, infelizmente, não permite se deixar a gente falando, não é? Mas o que acontece? Esse aqui é o principal fundamento pelo qual eu garanto a vocês que não existe déficit dentro da Previdência. Alguém aqui já ouviu falar em DRU? DRU é o seguinte: a desvinculação da receita da União. Como quem é de formação jurídica sabe, quando você faz a aprovação do orçamento e cada imposto tem sua finalidade, sua teleologia, deve ser destinado aquele recurso arrecadado para o que ele originariamente se dispôs. Eu não posso pegar o dinheiro que eu arrecadei de todos os impostos e gastar da forma como eu quero. Então, aqueles recursos lá que estão previstos no artigo 194, que devem ser gastos com previdência, geram muito dinheiro.
tanto dinheiro que o governo disse, rapaz, não dá para a gente gastar esse dinheiro todo com assistência, saúde e previdência. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar 20% desse valor e vamos utilizar em outra coisa. Aí todo mundo diz, está certo. Aí você diz, não, está tendo déficit da Previdência, o governo está discutindo isso. E aí, o que é que acontece? Esse ano, o governo aumenta a nossa DRU de 20% para 30%. É chamar, na verdade, até a população civil de idiota. Você dizer que existe um déficit, que eu estou dizendo aqui, fazendo analogia, estou dizendo que esse saco de feijão não dá para 4 pessoas comerem, mas eu vou tirar 20% desse feijão, já tirava e vou aumentar para 30%. Ou seja, não existe, obviamente, déficit da Previdência. Pelo menos não da forma como é pregado. Pode existir no futuro? Pode. É por isso que deve ser feito um ajuste nas contas. Mas existem diversas formas de serem feitos esse ajuste nas contas. Através do aparelhamento aí, da fiscalização, para que se realmente se cobre o que deve ser custeado, e alguns ajustes e irregularidade de concessão de benefícios, que infelizmente a gente sabe que existe muita fraude dentro da Previdência. Só para mostrar para vocês a evolução do falso déficit, agora em 2016 chegou a 152 bilhões. Isso aqui é o principal ponto, que é horrível. A quem interessa essa reforma da Previdência? A reforma da Previdência é muito simples. Chegou no ano de 2015 para 2016, o maior credor do governo são, obviamente, os bancos, são os detentores dos títulos da dívida pública. Quando chegou no final do ano de 2015 para 2016, os bancos olharam assim para o governo e disseram, olha, está vendo aqueles títulos da dívida pública que todo ano a gente renova e ganha esse dinheiro fácil do governo? A gente não vai mais renovar, não. Nós vamos executar. O governo se desesperou. Não tinha dinheiro para pagar esses títulos da dívida pública. Então, ele precisava de uma moeda de troca. Como é que eu faço moeda de troca com o investidor? Vou fazer minha reforma da Previdência, porque eu trabalho de duas formas para esses grandes credores. Primeiro, eu faço um confisco dessas contribuições sociais, injeto esse dinheiro para pagar títulos da dívida pública, para pagar amortização, esse tipo de coisa. Isso acaba aquecendo o mercado financeiro. Segundo, a partir do momento que é gerada uma desconfiança na Previdência Pública, todo mundo começa a correr para a Previdência Privada. Só para vocês terem ideia, no ano de 2016 nós tivemos um aumento de 1,2% em relação a 2015. Foram injetados 42,9 bilhões apenas em Previdência Privada. E o impacto social, como o Núbia disse, só trazendo alguns números bem interessantes para vocês, dos 5.568 municípios do país, em 3.875 deles, o valor dos repasses dos aposentados e demais beneficiários da Previdência supera o repasse do FPM. E em 4.589 municípios, 82% deles, os pagamentos dos beneficiários do INSS superam a arrecadação municipal. Ou seja, como disse Núbia aqui, é um dinheiro estritamente alimentar. Um aposentado que recebe um salário mínimo de benefício, ele não vai comprar ações, ele não está investindo em CDB, em LCI, ele está comprando feijão, ele está comprando farinha, ele está fazendo com que a economia do município se aqueça. E principalmente os pequenos municípios que vão ser os grandes afetados através dessa reforma da Previdência, se passar da forma como o governo está querendo. E aí, nós chegamos na pior questão da reforma, na minha opinião, que é a questão da idade mínima. É possível existir idade mínima? É. Mas não num país como o nosso, da forma como se está se propondo. Por quê? O governo gosta muito de direito comparado. Na hora da aposentadoria, né, nós somos França, nós somos Suíça, nós somos Eslovênia, todos que têm uma alta expectativa de vida e têm realmente sua idade mínima para aposentadoria de 65, 66 anos de idade. O que o governo não conta é que, mesmo nesses países, existem formas de se acessar o benefício, pelo menos de forma parcial, antes de se completar essa idade mínima. Porque, mesmo nesses países, a expectativa de vida é heterogênea. Isso aqui é um mapa demográfico do nosso país, em expectativa de vida. Está pequenininho, mas eu vou mostrar para vocês. Esses pontos aqui em vermelho, a expectativa de vida gira em torno de 65 a 70 anos de idade. E os pontos em azul, de 75 a 78 anos de idade. Olhe a disparidade de expectativa de vida entre Nordeste e Sudeste.
Isso significa, por exemplo, a expectativa de vida de um homem alagoano, no censo, acho que foi de 2015, era de 64 anos de idade. Se a idade mínima, que é de 65 anos para homem, passa, ele vai falecer ainda devendo um ano para o INSS. O governo não vai deixar o cara morrer, que ele está devendo ainda um ano de INSS. A verdade é essa. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma grande disparidade no recebimento de benefícios também. A população do Norte-Nordeste, quando conseguir se aposentar, porque os critérios vão ser muito elevados, tanto em questão de idade mínima como de tempo de contribuição, vão receber o tempo durante pouquíssimo tempo, 2, 3 anos, enquanto a população do Sul e Sudeste, que realmente tem uma expectativa de vida mais alta, vai receber esse benefício durante mais tempo. Deixa eu pular aqui. A questão da exclusão da idade mínima, né, em 19 municípios brasileiros, a expectativa de vida é de exatamente 65 anos. Ou seja, nesses municípios não tem jeito, o pessoal não vai se aposentar, todo mundo falece e não consegue aí o benefício da aposentadoria. A quem interessa a reforma da Previdência. Denise Gentil, como eu já disse, é uma economista fantástica. Ela chega a dizer, o pessoal brinca dizendo que é teoria da conspiração, mas ela explica bem para demonstrar que não é, que a própria recessão econômica é programada. Aí você diz, essa mulher está maluca, quem é que vai programar uma recessão econômica? A quem se presta uma recessão econômica? Uma recessão econômica se presta a 3 coisas. Primeiro, derrubar os salários. O salário mínimo estava avançando de forma galopante todos os anos. A partir do momento que eu tenho uma taxa absurda de desemprego, você não consegue mais negociar aumentos dentro das empresas, porque você vai pedir um aumento, seu patrão vai olhar para você e vai dizer, você quer aumento, mas tem 10 querendo sua vaga. Na verdade, você devia pedir para eu lhe pagar menos para eu lhe manter, porque se eu for pagar menos para outra pessoa, ele vai querer sua função mesmo assim. Então, a primeira coisa, eu derrubo os salários. Segundo, eu desarticulo sindicatos, através dessa reforma previdenciária e trabalhista, que, apesar de todos os males, é que ainda tem força de mobilização popular, de estar convocando greve, estar convocando esse tipo de coisa. Desarticulando o sindicato, eu consigo fazer o quê? Passar as reformas que eu quiser. Como estamos vendo aí o que está acontecendo, passando reforma trabalhista, reforma da Previdência, e é isso que vem acontecendo. Essa reforma ainda tem um terceiro ponto que é extremamente prejudicial, que é o que os investidores mais gostam, que é privatizar o equipamento estatal a título de preço de banana. Por quê? A partir do momento que o governo diz, olha, eu tenho X, isso aqui me custa 10X, eu não tenho como pagar, eu tenho que vender. E se vende a preço de banana, é exemplo do pré-sal. Então, para os grandes investidores, a reforma da Previdência é excelente. Para os grandes empresários, esse tipo de coisa, porque um AJBS, um Bradesco, um diretor da empresa dessa, ele não está preocupado com os R$4.000 que ele vai receber de aposentadoria do INSS, não. Isso eu posso garantir a vocês. Ele está muito mais preocupado que a economia respire, a economia volte a funcionar, e realmente é isso que vai acontecer. Mas a que custo? A custo do sequestro aí desses benefícios sociais. Eu não vou falar muito de RPPS, porque não dá tempo, faço até uma convocação, vai ter um excelente curso sobre direito previdenciário de benefícios do regime próprio de Alex Sertão, dia 14 à noite e dia 15 pela manhã. A gente está trazendo, é um excelente professor, infelizmente vai ser em Recife, foi onde a gente conseguiu ter quórum para trazer ele, mas quem tiver oportunidade, tiver interesse em participar, a ESA está trazendo esse palestrante. Eu vou me concentrar mais no RGPS, que eu acredito que é aquele que a maioria de nós aqui estejamos ligados também, bem como a população em geral. Esses são todos os benefícios, alguns dos benefícios que nós temos direito como segurado. Todas as aposentadorias, todos os auxílios por incapacidade, salário maternidade, salário família, pensão por morte, auxílio reclusão. E o que é que muda com essa reforma? Eu vou pular aqui como está hoje, porque o tempo não permite, e vou me concentrar nas mudanças. Primeiro, unificação das regras dos regimes previdenciários. O único ponto positivo que eu achei dessa reforma. A reforma ela acaba unificando todos os regimes. Não vai mais existir diferença entre regime geral e regime próprio. Servidores e população civil normal vão ter direito aos mesmos benefícios. Obviamente, o bom é que todo mundo tivesse condição de receber uma aposentadoria de servidor público, dos seus 10, 15, 20 mil reais. Infelizmente, não é a realidade brasileira. Então, como a própria Constituição ela vede um regime tributário diverso, obviamente não deveria haver um regime previdenciário diverso. Apenas a diferença de você ser servidor público ou você ser ligado ao regime geral
tem uma disparidade tão grande no valor da sua aposentadoria. Obviamente, os servidores públicos vão continuar com altas aposentadorias, porque eles vão ter agora a sua previdência complementar, e deve ter a previdência complementar. A diferença é que agora eles vão ter um custeio próprio desse, digamos assim, superávit do benefício. Infelizmente, ficam de fora aí os militares, e, em decorrência do ônus político da reforma, como o presidente não estava tendo apoio dos governadores nessa questão da reforma, todo mundo estava botando a conta da reforma no nome dele, ele disse: então vocês se virem que eu não vou mais fazer a reforma dos estados. Cada estado faça a reforma do seu regime próprio estadual, eu vou fazer só da federal. Mas aí eles vão ter um período de 6 meses para efetuar essa reforma. Segundo, fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Como é isso? Hoje em dia nós temos basicamente 4 tipos de aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, a pessoa fica doente, não tem mais condição de trabalhar, é segurado, se aposenta. Aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa tem 35 anos de contribuição homem, 30 mulher, independentemente de idade, se aposenta com o famigerado fator previdenciário, que é um deflator aí, que quanto mais jovem a pessoa se aposenta, menor o valor do benefício. Terceiro, aposentadoria por idade. Hoje a pessoa precisa ter uma carência de 15 anos de contribuição, mais uma idade mínima de 65 anos homem, 60 anos de idade mulher, e, por fim, a aposentadoria especial, aí nós precisamos apenas de 25 anos trabalhados sobre insalubridade ou periculosidade. Existem também aposentadoria especial de 20, 15 anos só de contribuição, mas são muito raras, radiação, carvoaria ou agente insalubre. Como vai ficar? Vai existir, na verdade, uma grande aposentadoria por idade. A questão é, eu aumento a idade, porque agora a idade para o homem se mantém em 65 anos, e a da mulher só para 62, que era 60. E eu aumento a carência. Hoje a carência vai ser... não existe carência. Tem a carência de 15 anos para aposentadoria por idade, aliás, e não tem idade mínima para por tempo de contribuição. Isso aqui pega o pior dos dois mundos. Ele pega a idade mínima, que é elevada, da aposentadoria por idade, e aumenta a carência para 25 anos. E aí vai existir, na verdade, como é que vai ser o cálculo desse benefício. Como é hoje? Hoje é uma simples média aritmética das suas contribuições, desde 94 para cá. Por que 94? Porque quando começou o Plano Real, fica mais fácil a questão dos expurgos inflacionários aí. E aí se calcula uma média aritmética, tirando os 80%, se colocando os 80% maiores salários, retirando os 20% menores, e aplica-se o fator previdenciário. Nesse caso, acaba-se o fator previdenciário, quem contribui 25 anos vai partir de um piso de 70%. E aí, nos 5 primeiros anos, vai se aumentar aí 1,5% por ano de contribuição, nos 5 anos intermediários vai aumentar 2%, e nos 5 anos finais vai aumentar 2% por ano, chegando finalmente em 100%, depois de 40 anos de contribuição. Ou seja, quem quiser receber seu benefício da integralidade vai ter que trabalhar durante 40 anos, vai ter que ter uma idade mínima de 65, 62 anos de idade. Como essa questão de 1%, 2% é meio chatinha, tem esse gráficozinho aqui, explica, tá vendo? Que quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, proporcionalmente o valor do benefício dela vai aumentando até chegar em 100%. Pensão por morte, como já disse no B aqui, já houve uma pequena reforma. Essa reforma vai ser maior, o valor da pensão por morte vai ser no valor de 50% do valor do benefício originário, porque a pensão por morte é sempre um benefício que ele é revertido. Ele tem um instituidor, que é aquela pessoa que efetivamente realizou as contribuições previdenciárias, e aí, no falecimento dessa pessoa, esse benefício é convertido para o dependente. Vai ser no valor de 50% apenas do valor originário, do benefício originário, ou do cálculo do que seria o benefício originário, mais 10% por dependente. Ele começa 60%, pode chegar até 100%, dependendo do número de dependentes aí. Infelizmente, não é reversível. Se, por exemplo, tinham 5 pessoas, era 100% o benefício. Essas pessoas vão falecendo, a parte que essas pessoas recebiam não vai ser repassada para o dependente sobrevivente. Cada um vai ter apenas a sua cota aí para receber. Regra dos professores e trabalhadores rurais e policiais. Professor
ele atinge aí o fim da distinção por gênero, não existe distinção entre homens e mulheres. Professor, ele vai ter que ter, homem ou mulher, 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Trabalhador rural, que foi horrível, assim, um dos piores males dessa reforma aí que está sendo discutida. Está se tratando aí de 15 anos de contribuição, 57 anos de idade para mulher, 60 anos de idade para homem. E lembrando que a contribuição hoje ela é inexistente, porque ela, na verdade, diz que deve ser feita a contribuição sobre a produção. E virtualmente isso não é cobrado. E vai ter uma contribuição, ainda que com alíquota diferenciada. Sendo que dificilmente os ruralistas, e vocês são de cidade aqui do interior de Pernambuco, vocês sabem, não estou falando nem do município como Pesqueira, eu estou falando de micro municípios, micro distritos aí de pessoas que não têm o mínimo acesso sequer à informação, quanto mais a realizar esse tipo de contribuição mensal que eles vão ter que fazer, de onde eles vão tirar dinheiro para realizar essa contribuição. É simplesmente esse pessoal vai sair da conta da Previdência, da aposentadoria e vai entrar na conta da assistência social. Todo ele vai ter que pleitear aí um benefício assistencial de prestação continuada, que a gente chama de LOAS. A manutenção da aposentadoria especial, mas o fim da convenção, isso é outra coisa extremamente prejudicial. Eu já estou terminando, só tem mais um slide. O que acontece? Hoje, nós temos 25 anos de tempo de contribuição especial para poder a pessoa se aposentar especial. Esse tempo vai ser mantido, deve ser mantido. Qual é o problema? Você vai ter agora também uma idade mínima para aposentadoria especial, que aí o próprio texto da PEC diz que não pode ser com mais de 10 anos de diferença da idade mínima original, ou seja, no mínimo, a pessoa vai ter que ter 55 anos de idade para se aposentar especial. Quem trabalha com indústria, esse tipo de coisa, sabe que uma pessoa dessa começa a trabalhar muito cedo. Então, ela atinge 25 anos de tempo de contribuição com 48 anos de idade, 49 anos de idade, 50 anos de idade. A verdade é, essa pessoa vai ter que continuar trabalhando em condições insalubres durante 29, 30, 31 anos para poder se aposentar especial. E, pior, é o fim da conversão. O que é a conversão do tempo de serviço hoje? Eu não consegui atingir 25 anos de tempo especial. Quer dizer que esse tempo, eu trabalhei 20 só, e todo esse tempo que eu trabalhei com insalubridade, eu vou perder, vai ser igual ao tempo comum. Hoje, não. O que acontece? Hoje você tem um acréscimo para homem de 40% e um acréscimo para mulher de 20% nesse tempo de contribuição. Significa que a cada 10 anos que se trabalha como especial, o homem ganha 4 e a mulher ganha 2. Por que essa diferença entre homens e mulheres? Porque o homem precisa de mais tempo de contribuição para poder se aposentar. O homem é 35, a mulher é 30. Esse fator de conversão, que a gente chama de 1,4 e 1,2, surge justamente daí. Eu multiplico 25 por quanto para dar 35 anos, que é a aposentadoria do homem, 1,4. Eu multiplico 25 por quanto para chegar na aposentadoria da mulher, que é 30 anos, 1,2. Com esse texto, acaba-se a conversão de tempo especial. Quer dizer que eu posso trabalhar 24 anos, 11 meses e 29 dias de tempo especial. Se eu não conseguir arrumar mais emprego com condições insalubres, eu não vou poder me aposentar especial. Vou ter trabalhado durante 24 anos sobre agente insalubre, sacrificando minha saúde e não vou ter nenhuma contrapartida com relação a isso. O benefício de prestação continuada LOAS, que é um benefício de cunho assistencial, ele não faz parte dentro da Previdência mesmo, mas ele está dentro do tripé da Seguridade Social. Como é hoje? Você hoje tem que ter 65 anos de idade ou incapacidade laborativa superior a 2 anos, segundo a Justiça, e um requisito que é chamado miserabilidade, que na lei tem dizendo que é menos de 1/4 salário mínimo per capita, mas já foi julgado a inconstitucionalidade, e isso, na verdade, é meio que discricionário dentro do judiciário, mas o parâmetro objetivo seria em menos de 1/4 salário mínimo per capita. Antes da aprovação do relatório, essa idade subia de 65 para 70, mas acabou aí regredindo para 88 após a aprovação do relatório. E, finalmente, direito adquirido e regras de transição, que é a grande dúvida, acredito, da maioria da população civil. Direito previdenciário é a mais chata das matérias, porque você pode mudar a regra do jogo com o jogo rolando. Está 45 do segundo tempo, você está ali faltando 1 ano para se aposentar.
mudou a regra do jogo, lhe atinge. Não existe isso. O direito adquirido dentro do direito previdenciário só existe para quem já satisfez os requisitos para determinado benefício. Por exemplo, você já tem 35 anos de tempo de contribuição homem, 30 mulher. Continua trabalhando, mas você já satisfez o requisito para aposentadoria hoje. Então, você tem aí seu direito adquirido. Se não, você tem 34 anos, 11 meses, 29 dias, acabou-se, mudou, lhe atinge. Para evitar que essa mudança seja tão drástica, existem aí as nossas chamadas regras de transição. Quais são essas regras de transição hoje aí? Antes do relatório era muito simples. Quem tinha acima de 50 anos de idade, homem, ou 45, mulher, ia pagar um pedágio. Hoje a história ficou mais complicada, porque ela vai instituir uma idade mínima para todo mundo. Mudou. No outro dia da aprovação da PEC, quem não tem direito adquirido já vai ter uma idade mínima. Eu tenho um quadrinho aqui que eu coloco como vai ser essa idade mínima, que na data da aprovação já vai partir aí de 55 anos para homem e 53 anos para mulher. Ou seja, não cheguei no tempo, já tenho essa idade mínima aqui. E depois do primeiro triênio, ele vai aumentar 1 ponto, e a cada biênio ele aumenta mais 1 ponto, até chegar na idade final, que é 65 anos para homem e 62 anos para mulher. E aí nós vamos ter, além disso, um pedágio de 30% do tempo de contribuição que faltava na data da promulgação da emenda. Ou seja, eu tenho hoje, preciso de 35 anos de contribuição, estava prestes a me aposentar. Estava prestes, não, vamos botar, tinha 25 anos de contribuição quando mudou. Faltavam 10 anos, então vou pegar um pedágio de 30%, vai aumentar em 3 anos. E, além disso, vai ter a questão da idade mínima. Quando é que para de contar a idade mínima? Apenas quando eu atingir o requisito para minha aposentadoria. Ou seja, 25 anos, com 30% aumenta 3, vai para 38 anos. Apenas no ano que eu completar 38 anos de contribuição, é que eu vou descobrir qual vai ser a minha idade mínima. Por exemplo, se eu completo aqui, em 2028, 38 anos de contribuição, minha idade mínima vai ser 60 anos. Não importa se eu estou com 55 anos de idade. Se eu completei 38 anos de contribuição em 2028, é nesse parâmetro aí que vai ser instituída a minha idade mínima. Vocês estão vendo como muito mais prejudicial, acho que é até mais prejudicial do que a regra de transição interior, porque você pega quem está prestes a se aposentar, estava faltando, às vezes, 1 mês para a pessoa se aposentar. Foi aprovado, acabou-se, ela vai ter uma idade mínima. Estava com 52 anos, vai ter que trabalhar no mínimo mais 3 anos, que vai pegar aí a regra dos 55 anos de idade mínima para homem e 53 anos para mulher. Aí, só para finalizar, existem outras alternativas, como eu já disse aqui, existe aumento da fiscalização, aumento das cobranças e aumento realmente digamos assim, da cuidade do tratamento dos benefícios, de tentar acabar com as fraudes que existem dentro do próprio INSS. Os benefícios incapacitados, aposentadores por invalidez, esse tipo de coisa, vocês sabem que tem. E é só isso aí, eu deixo o meu obrigado, vou passar a palavra aqui para a presidente da mesa e para o debatedor. Obrigado. Agradecer mais uma vez aos palestrantes, professora Núbia e professor Yuri, e passamos agora aos debates com o doutor Silvio Roberto, conselheiro da OAB. Quem tiver alguma dúvida, indagação, então, fiquem à vontade. Bom, presidente da mesa, doutora Micheline Morgana Araújo, doutor Yuri Brederodes, que acabou de proferir uma excelente palestra, doutora Núbia Roberta, que o antecedeu não com menos brilho, né? Excelentes as manifestações, as explanações que vocês fizeram, de um tema extremamente caro a todos nós, mas eu aproveito, antes de iniciarmos propriamente os debates, aproveito para fazer uma saudação aqui ao presidente, o diretor da ESA, Dr. Carlos Neves, um pesqueirense de família, de tradição aqui em Pesqueira, né? O avô dele, Dr. Zé Neves, uma figura tão lendária no sistema da OAB, não só de Pernambuco, como do Brasil, uma figura respeitada, de uma respeitabilidade a toda prova. Um nome que tem um significado muito especial para a OAB e que nos demonstra, mais uma vez, o carinho da seccional para com a subseccional de Pesqueira, nos abrilhantando com esse evento. Queria agradecer enormemente, doutor Carlos Neves,
o desprendimento, né, a abnegação, um final de semana extremamente chuvoso, final de recesso, e vocês estão aqui no batente, assim como os nossos queridos professores, não só os desse painel, como dos demais. Externo os agradecimentos à doutora Ana Luísa Mozinho, secretária-geral adjunta, que também tem laços com Pesqueira, laços familiares com Pesqueira, né? Sempre muito bem-vinda aqui, agradecendo enormemente também a sua presença. Parabenizar o presidente Guto pela mobilização. Vejo aqui uma grande quantidade de advogados, vejo servidores da Justiça do Trabalho, comerciantes, empresários. Há uma preocupação geral com os temas que nós estamos tratando nesse evento, né? Uma preocupação enorme com os destinos da nossa nação, né? Com os destinos que estão tentando dar à nossa nação. E o primeiro desses temas é a reforma da Previdência, né? Como eu disse, foi muito bem abordada pelos que me antecederam. E só para pontuar e para dar início aos debates, as minhas duas preocupações grandes com o tema, evidentemente que eu não vou abordá-los com a profundidade, com o conhecimento de causa que Yuri e Núbia têm, mas as minhas duas grandes preocupações com o tema são justamente a falta de debate que precedeu a apresentação dessa pseudo-reforma, né? A falta de conhecimento sobre os dados utilizados pelo governo para nos impor, juntamente com a grande mídia, com os meios de comunicação, que fazem uma campanha maciça, uma campanha aí, repetitiva, exaustiva, dizendo da necessidade de aprovarmos essa reforma. Meios, inclusive, insuspeitos. Eu vejo jornalistas respeitabilíssimos, aos meus olhos, jornalistas que se mantêm de forma isenta, até mesmo nesse turbilhão que vem sendo aí a política nacional a partir do impeachment da presidente Dilma. Mas é com muita preocupação que eu vejo que, justamente logo após o impeachment da presidente, sem entrar no mérito, sem discutir aqui a razão do impeachment, ou a falta de razão do impeachment, não é isso que eu quero levantar nem realçar, mas é justamente que o atual presidente, Michel Temer, querendo se justificar, né, justificar a sua interinidade e, segundo ele, abro aspas, passar para a história, pegou esse mote da reforma da Previdência como uma espécie de tábua da salvação. E ele não veio, essa tábua da salvação, para ele, não é exatamente, não corresponde a uma tábua da salvação para a população brasileira. Esse tema, na minha modesta opinião, merecia uma abordagem mais ampla, tanto do Congresso Nacional, como da própria OAB, através dos advogados que atuam na área, e como fiscalizadora que da própria normalidade da vida democrática em nosso país, do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público e da sociedade, principalmente da sociedade. E esse debate não houve. Esse debate o governo sonegou. Esse direito à sociedade e a todos esses entes que eu citei de se manifestarem sobre esse tema foi sonegado, né? O governo impôs um toque de caixa, uma celeridade indesejada, e nós não tivemos essa oportunidade. Outra preocupação que eu tenho é com relação à questão dos próprios dados, desse déficit, né? O doutor Yuri aqui citou a professora Denise Gentil, professora doutora Denise Gentil, é uma economista carioca que montou um grupo de trabalho. Ela esteve recentemente a convite do presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco, Alexandre Vasconcelos, que é sócio de Dr. Yuri no escritório de advocacia previdenciária. E a doutora Denise montou um grupo de trabalho formado por 3 economistas e 4 engenheiros com uma especialização e ênfase em cálculo para abordar os números desse tal déficit e da necessidade dessa reforma da Previdência como proposta pelo governo. E ela, nas palestras em que ela profere, que estão aí à disposição de todos na internet, você basta clicar no Google, você vai encontrar com muita facilidade, ela simplesmente destroça os argumentos do governo.
os argumentos que estão sendo empregados em socorro dessa reforma previdenciária. Uma reforma trôpega, a meu ver, porque não previamente discutida. E, para que vocês tenham uma ideia, eu até conversava aqui no início da palestra da doutora Núbia com o Yuri, e a gente abordava, ele até com muita propriedade, ele abordou uma situação que é exemplificativa dessa falta de debate. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor o ano passado, ele foi discutido exaustivamente por muito tempo. Mas foi muito tempo, foram diversas comissões, se criou uma comissão de notáveis, essa comissão de notável veio a todos os estados do Brasil, aqui em Pernambuco mesmo eles estiveram, e foi uma discussão até enfadonha, para que nós tivéssemos uma reforma do Código de Processo Civil que só afeta, efetivamente, quem demanda na Justiça, especialmente com mais ênfase na Justiça comum e na Justiça nos processos de natureza civil. Ou seja, ele tem uma abrangência muito menor e tem uma importância, com todo respeito aos processualistas, não quero desmerecê-lo, até porque eu atuo na área também, não quero desmerecer a importância do novo CPC. Mas, evidentemente, que a reforma da Previdência mereceria, da parte do legislador, talvez a mesma atenção. Então, eu acho que o meu tempo já encerrou de abordagem, né, nos meus 15 minutos. Eu queria agradecer enormemente o convite, reiterar os agradecimentos não só à ESA, na pessoa de Carlos Neves, como à própria OAB, na pessoa de Ana Luísa, aqui representando a diretoria. Parabenizar o presidente Guto e a todos que fazem a OAB de Pesqueira, a sua diretoria aqui presente, nas pessoas de Micheline e de Carla Carvalho, pela grandeza do evento, e franquear a palavra aos presentes para que possam tirar alguma dúvida com os palestrantes. Muito obrigado. Bom, ao que parece, as palestras foram... Pode passar a palavra ao presidente para ela encerrar. Foram bastante elucidativas e não há nenhuma dúvida. Eu vou passar aqui a palavra para a doutora Micheline. Agradecer mais uma vez a oportunidade e esse painel está encerrado. Nossos agradecimentos à doutora Micheline, doutor Vitor Yuri, doutora Núbia e doutor Silvio.